Eu tenho a cariolinfa, que é um material que é semelhante ao hialoplasma no citoplasma. Tem o nucleolo, né, que eu até disse, ó, não confunda com nucleoide. Nucleoide é aquele material genético presente em células procarióticas. Nucleolo é uma região que vai ser delimitador, ou melhor, vai ser organizadora do núcleo. E a gente ainda também, nós vimos também, a cromatina. O que é cromatina, Eduardo? Cromatina, ela é o material genético da célula associado a uma proteína chamada de histona, que aí vai ter uma área que a gente chama de eucromatina e uma área que a gente chama de heterocromatina, né? Que a gente não falou na aula anterior. Eucromatina seria uma área de DNA ativo, vamos chamar assim, pessoal. O que essa eucromatina é quem vai ter realmente a função de sintetizar a proteína. E heterocromatina é uma porção da cromatina que, mesmo no núcleo interfásico, ela permanece condensada. Consequentemente, ela permanece inativa. Tá bom? Então, vamos agora, pessoal, fazer uma continuação, né? Na aula anterior, nós falávamos a respeito de, o último ponto foi cromonema. Eduardo, o que é cromonema? Cromonema, pessoal, lembrando, não é componente do núcleo interfásico. É componente de um momento em que a célula começa a se dividir. E aí, nessa história de divisão, a gente fala tanto de interfase e não falou assim o significado em si. Pessoal, interfase ou interfase é o período em que a célula passa sem se dividir. Ou seja, é o período em que a célula ela está em eu até abri a aula falando isso na aula anterior, é o período em que a célula ela se encontra em intenso metabolismo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí uma missão pela frente, que é seguir a aula anterior de núcleo, que a gente chamou de núcleo parte 1. Agora a gente vai para núcleo parte 2. Vamos colocar aqui o slide e para a gente continuar. Olha só, pessoal, o último ponto que nós estávamos falando na aula anterior foi essa história do cromossomo, né? E do cromossomo, que seria o cromonema. Cromonema é o quê? São os pontos específicos de espiralização que são comandados pela proteína denominada de histona, tá? Pela proteína denominada de histona. Então, observem o seguinte. Aqui nós temos, observe que essa figura aqui parece, inclusive, com essa que vocês estão vendo atrás aqui no meu background. Tá ok? Olha só, nós temos aí uma figura em que eu tenho DNA, eu tenho o DNA agora enroladinho em proteínas, certo? Que aí passa a ser chamado de nucleossomo. Eu tenho agora o DNA cada vez mais se espiralizando, certo? Até chegar num ponto, até chegar num ponto chamado de, opa, até chegar num ponto chamado de cromossomo, certo, pessoal? Então, até chegar num ponto denominado de cromossomo. Como eu falei, esse cromossomo a gente não vai ter acesso em núcleo interfásico. Esse cromossomo, ele só vai ser visível
em metáfase. Está aqui, ó. Vou até mudar aqui a cor para deixar um marca-texto aqui. Metáfase. Só em metáfase, ou seja, a gente só vê cromossomo quando a célula está em divisão celular. Tá bom, gente? Olha só. E a cromatina? É o cromossomo? Na realidade, o que forma o cromossomo é a cromatina condensada. Então, cromatina é igual a cromossomo. O material genético descondensado é a cromatina. É ativo, pois pode ser transcrito mais facilmente nesse estado. Ao se tornar condensado, a transcrição é dificultada, mas, por outro lado, a divisão celular ocorre com maior precisão. Vamos entender isso, pessoal. Eu falei que a cromatina ela era dividida em duas partes. Uma parte chamada de eucromatina e uma parte chamada de heterocromatina. A cromatina em si, eucromatina, é a parte ativa, é a parte que tem a mensagem que vai ser transcrita no RNA mensageiro. E a heterocromatina é como se fosse assim, ó, por exemplo, eu tivesse um ponto de condensação e um ponto filamentoso. Um ponto de condensação, um ponto filamentoso. Imagine que você pegou uma espiral de um caderno e em alguns pontos deu uma puxadazinha. Aquele ponto que você puxou mais é o ponto que vai ficar filamentoso. O ponto que você puxou é o ponto que você vai ficar filamentoso, tá? O ponto que você puxou menos é o ponto que vai ficar condensado. Esse ponto condensado não transcreve nada. Se não transcreve nada, eu não vou ter síntese proteica a partir do ponto chamado de heterocromatina. Enquanto que o ponto que fica filamentoso, ele transcreve. Ele transcreve a partir de quê? Ele transcreve a partir da passagem da informação genética do DNA para o RNA, que passa a ser chamado agora de RNA mensageiro. Beleza? Então, a cromatina, ela é o DNA ativo. E, ó, quando condensado, ele passa a ser inativo. Ah, Eduardo, então é ruim porque ele vai ficar inativo, não vai fazer síntese proteica? É porque durante a divisão celular, a síntese proteica que foi feita na intéfase, lá naquele núcleozinho que a gente viu anteriormente. Então, durante a divisão celular, essa síntese proteica não interessa mais, tá certo? Ela já foi. Agora, eu preciso de precisão para a divisão celular de forma que fique. Vamos supor, se for, no caso, uma célula nossa, que tem 46 cromossomos, ocorre a duplicação do material genético, passa a ser 92 cromossomos, e depois ela se divide, ficando novamente com 46, para ficar o que uma divisão precisa. Então, o cromossomo serve para isso. A transcrição é dificultada, mas, por outro lado, a divisão celular ocorre com maior precisão. Beleza, pessoal? E aí vem aquela história da eucromatina e da heterocromatina que a gente já falou. Eucromatina consiste em DNA ativo. Ó. Eucromatina sintetiza proteína. Heterocromatina consiste em DNA inativo, certo? Em DNA inativo, que aparece em função estrutural durante o ciclo celular e aparece condensada. Olha só o que eu falei. Imagina um fio, um espiral de caderno que você puxou em alguns pontos, ficou filamentoso e outros pontos ficaram condensados. Então, o que é filamentoso é chamado de eucromatina, o que está em destaque aí, que eu coloquei em destaque, eucromatina, o DNA ativo, é o DNA que vai transcrever, é o DNA que vai passar a informação genética para o RNA mensageiro.
E heterocromatina não. Heterocromatina fica inativo. Beleza? Então, essa é a diferença de eucromatina para heterocromatina. Existe também uma estrutura que faz parte do sexo feminino, chamada de cromatina sexual corpúsculo de Barr. Cromatina sexual corpúsculo de Barr é o nome do cromossomo X inativo que toda mulher tem. O normal é que o homem seja, olha só aqui, ó, XY, e a mulher seja XX, tá? É o que determina o sexo geneticamente. A diferenciação é o Y no homem e a presença de 2X na mulher. Nesses 2X, um fica inativo, e essa inatividade aparece uma estrutura denominada de cromatina sexual corpúsculo de Barr. Tá? Então, ó, é o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. A presença ou não de cromatina sexual permite análise com diagnóstico citológico do sexo genético. Então, geneticamente, o homem não tem corpúsculo de Barr e a mulher tem corpúsculo de Barr. Ok, pessoal. Aqui é só detalhe do que a gente já falou, né? Então, a gente tem aqui o material genético DNA com a histona, certo? O DNA com a histona. Esse DNA começa a se condensar até chegar a um ponto em que ele fica nessa formazinha de X. Quando ele está assim, é porque ele está um X duplicado, é um cromossomo duplicado, é o cromossomo, como a gente já falou, o cromossomo em metáfase, em divisão celular, onde fica o cromossomo mais visível, pessoal. Aqui, só demonstrando que o cromossomo é uma única molécula de DNA, significa dizer que em uma célula diploide, ou seja, uma célula nossa, diploide, que tem 46 filamentos de DNA. Então, tem 46 cromossomos. Tá? O cromossomo ele é formado, na realidade, por uma partezinha dessa do X, tá certo, pessoal? Quando o cromossomo é isso aqui, tá? Quando o cromossomo ele está duplicado, ou seja, quando o cromossomo ele vai sofrer divisão celular, aí ocorre o quê? Aqui eu tenho um cromossomo sem duplicação, aqui eu também continuo tendo um cromossomo sendo duplicado. Porque quando houver a divisão celular, um cromossomozinho desse vai para uma célula, o outro vai para outra célula. Então, não se enganem que toda vida que a gente tiver um cromossomo assim, nessa forma, certo? É um cromossomo que tem aqui uma molécula de DNA, aqui tem duas moléculas de DNA, mas são duas cópias, uma cópia genética. O cromossomo é formado por cromátides. Olha só. O que é uma cromátide, Eduardo? Cromátide é cada filamento, ou é cada partezinha dessa do cromossomo, certo? E eles são unidos por onde? Por uma estrutura que une eles, chamada de centrômero. Olha só, o cromossomo é formado por cromátides ligadas pelo centrômero. Quando a célula está prestes a se dividir, as cromátides se duplicam, ou seja, fica como na forma de X, assim como está essa fotomicrografia aqui, e são chamadas agora de cromátides irmãs. Isso aqui é uma cromátide irmã dessa, tá? Até que ocorra a separação final, ficam unidas pelo centrômero. Quando é que ocorre a separação? A gente viu que quando o cromossomo está nessa formazinha aqui duplicado, ele está em metáfase. É quando o cromossomo se encontra em maior
visibilidade na célula, tá? Ele fica mais visível, que a gente chama. Quando é que eles se separam? Em anáfase, ok, pessoal? Então, em anáfase, eles se separam. Aqui o cromossomozinho duplicado, ó, certo? Aqui a gente tem o centrômero, e aqui a gente tem umas constricções chamadas de constricções secundárias, tá? Aqui, numa estrutura dessa, normalmente a gente chama de zona SAT. Por que zona SAT, pessoal? Porque quando a gente vai ver isso ao microscópio eletrônico, ao microscópio óptico, normalmente a gente não vê essa ligaçãozinha. Então a gente vê o cromossomo e eu vou desenhar aqui para tentar para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Olha só. O cromossomo apresenta-se assim, certo? Uma duplicada, uma cromática e outra. Aí, às vezes, tem cromossomo que, ao olho via microscópio óptico, a gente vê assim, ó. Mas, na realidade, ele tem uma ligaçãozinha aqui, ó. Certo? Então, essa estrutura aqui, que às vezes aparece uma estruturazinha colada a essa, a gente não vê essa parte, mas lembre-se sempre que tem essa partezinha ligando aqui, que é uma constricção secundária, tá bom? A gente tem aí também a classificação dos cromossomos, de acordo com a posição dos seus centrômeros. É fácil, pessoal. Isso aí, a classificação desses cromossomos, de acordo com o centrômero, a gente vai encontrar como metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Primeiro, esse termo cêntrico está relacionado com centrômero. Cêntrico está relacionado com centrômero. E quando a gente coloca aí esses termos, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, cada um desses tem um significado. Primeiro, cêntrico, a palavra cêntrico aqui está relacionado com centrômero, posição desse centrômero, tá certo? Agora, preste atenção. Quando é que ele é metacêntrico? Lembre meta de metade, ou seja, o centrômero está aqui, ó, na metade. Submetacêntrico, o centrômero está um pouco abaixo da metade. Olha só o centrômero aqui, certo? Deslocadozinho, não está bem no meio. Acrocêntrico, pessoal, é um centrômero que é na extremidade. Acro é extremidade. Então, é um centrômero que está assim, certo? E telocêntrico, quer dizer, telos significa final. Então, o centrômero está na posição final. Se a gente fosse desenhar esses cromossomos duplicados, a gente teria assim, ó, pessoal. Ó como é fácil a gente memorizar. Bota as barrinhas, certo? Vou botar aqui as barrinhas. Bota as barrinhas. Aí, vocês vão colocar um pontinho aqui no meio. Um pontinho aqui subindo um pouquinho. Subindo mais um pouquinho. E aqui na ponta. Então, olha só. Esse aqui é como se a gente tivesse a duplicação assim, bem no meio, tá? Esse aqui tem um braço menor e outro maior. Esse aqui tem um braço curtinho e outro bem longo. E esse aqui
Os braços dele é assim. Então, ó, meta, submeta, acro e telo, certo? Por isso que fica classificado dessa forma. Aí você chega e diz, Eduardo, e para que serve essa classificação? Serve exatamente para que a gente possa ter o que se chama de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo, pessoal, é o número de cromossomos que caracteriza o indivíduo. O número de cromossomos que caracteriza o indivíduo. Então, olha só. É o conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo da célula de um organismo. O estudo do cariótipo, quando fala de cariótipo, é estudar a forma, o tamanho e o número de cromossomos de uma pessoa, por isso que eu digo de um indivíduo, pode ajudar no diagnóstico tanto pré-natal quanto pós-natal de aberrações genéticas. Por exemplo, a gente tem algumas aberrações genéticas numéricas, síndrome de Klinefelter, quando um homem tem características femininas, tá? Pênis pequeno, testículo atrofiado, aparecimento de mamas. Síndrome de Down, uma criança nasce com um cromossomo a mais do cromossomo 21. É tanto que é chamado de trissomia do cromossomo 21. A principal síndrome de Down, existem outros tipos. Klinefelter é uma trissomia também, sendo que ele aparece com um cromossomo X a mais, ao invés de ser só XY, como a gente já viu, ele é XXY. Tá? Então, a presença, o conhecimento desses cromossomos, se é acrocêntrico, se é telocêntrico, se é metacêntrico ou submetacêntrico, é para formar essa figurinha aqui, certo? Que é o estudo do cariótipo do indivíduo. Nós temos 22 cromossomos que são comuns tanto a homem quanto para mulheres. São chamados de cromossomos autossômicos. E um par, tá? Um par, que é o cromossomo, o par de cromossomos sexuais. Nós temos 23 pares, dando os 46 cromossomos, tá? Lembrando que esses 23 pares aqui estão todos em metáfase. Observe que tem 2 cromátides cada cromossomo desse. Olha só, 2 cromátides cada cromossomo desse. Então, quer dizer que para a gente ver isso, certo? Para a gente ver isso, a gente tem que ter uma célula em metáfase, tá certo, pessoal? Uma célula em divisão celular. Esse é o cariótipo masculino. Por que, Eduardo? Você sabe que é masculino? Porque tem o XY aqui. O feminino tem 2X, ao invés de ter um X outro Y. Beleza? Então, para a gente saber o cariótipo, a gente deve saber a classificação dos cromossomos. Ok, pessoal? Um outro conceito que a gente tem, a gente ouve falar e às vezes não sabe o que é o genoma. Olha só, eu disse que cariótipo é um estudo que é feito, um exame que é feito chamado de cariograma. Não tem hemograma de sangue, certo? Tem leucograma, que é de leucócitos. Tem cariograma, que é para o cariótipo. Estuda o número, a forma e a estrutura, certo? Então, para determinar se aquele indivíduo tem algum tipo de doença genética. E existe um genoma. Genoma já é o número de genes que representa uma espécie. Tá? Número de genes que representa uma espécie. Tanto que existe um projeto chamado de Projeto Genoma Humano. Olha o slide. É o conjunto de genes representados através dos cromossomos haploides, quando apresenta-se N haploide. No ser humano,
O genoma diploide, ele tem 46 cromossomos. Isto é, nas células chamadas de diploides. Quando a gente fala célula diploide, é porque são células somáticas. Eduardo, o que são células somáticas? É que promovem o crescimento. E quais são as que não são somáticas? Chamadas de células gaméticas. São as células haploides, ou seja, no nosso caso, uma célula somática sempre tem 46 cromossomos. Uma célula, um gameta masculino, que é o espermatozoide, ou feminino, que é o ovócito, tem 23 cromossomos, tá? Então, cada espécie, aí é só uma curiosidade, cada espécie tem um número de cromossomos específico. Por exemplo, uma mosca drosófila, só por curiosidade, tem 8 cromossomos em uma célula diploide. Nós temos 46. Um macaco tem 48, um rato tem 44, um carneiro 54, um cavalo 64, um galo 78 cromossomos. Tem galinhas e galos que têm 78, outros que têm 76. Mas veja bem, uma samambaia, gente, tem 1.200 cromossomos. Então, quer dizer, não é de acordo com a complexidade do animal, ou do vegetal, no caso, a samambaia, certo? É de acordo com a espécie. Então, a gente tem aí o número de cromossomos que caracteriza cada espécie. E genoma, além de ser o número de cromossomos que caracteriza cada espécie, é o conjunto de genes. Quando a gente ouve falar em projeto genoma humano, é porque eles estudaram em uma célula haploide masculina o genoma humano. Eles fizeram o seguinte, pegaram a célula haploide masculina, espermatozoide Y, e depois estudaram só o cromossomo X. Eduardo, por que isso? Porque nós temos 22 cromossomos chamados de autossômicos, ou seja, que são comuns ao macho e à fêmea, e 2 cromossomos apenas sexuais, um X e outro Y, que vai determinar se é macho ou se é fêmea. Tá ok, pessoal? Então, com isso, a gente vai terminando aqui a parte de núcleo. Pessoal, se a gente terminou núcleo, a gente terminou quase toda a citologia. Por quê? Nós vimos bioquímica, aí citologia, membrana, citoplasma e núcleo. Agora, Eduardo, vai ver o quê? Próxima aula vai ser divisão celular, a outra aula vai ser metabolismo energético da célula, aí a gente fecha realmente citologia. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima, se Deus assim permitir. E não esqueçam, o que é que eu sempre peço a vocês? Eu sempre peço a vocês que compartilhem nosso canal, nossos vídeos, comentem, coloquem um sininho, deixe lá um like, isso é muito importante para que a gente mantenha nosso canal. Tá ok, pessoal? Beijo a todos e fiquem com Deus.